prestes a mudar das trevas para a luz, do imperfeito para o perfeito, a missão da messiânica é proceder à purificação da espiritualidade pelo Jorei, para que a humanidade possa, interpretando corretamente a vontade divina, criar gradativamente a civilização baseada na saúde, riqueza e harmonia, conforme o objetivo de Deus, e também conclamar os homens para o caminho da vida, da verdade, do bem e da beleza, promovendo a elevação da natureza humana. Há nos ensinamentos de Meishu Sama o seguinte: a expressão salvar o homem ou curar a doença não significa apenas o restabelecimento da saúde física, e sim fazer o homem se tornar evoluído, íntegro. O fundamento da arte do Jorei consiste na prática da fé a ser seguida para a elaboração da individualidade humana.
baseados na diretriz para este ano, centralizar a fé em Meixo Sama, empenhando-nos nas práticas básicas da fé, oração, culto, jorei e dedicação, alicerçadas nas 3 colunas da salvação, verdade, bem e belo. Iniciamos neste momento o culto em ação de graças do mês de setembro de 2015. Entrada dos oficiantes. Entrada das oferendas.
Oração de comunicação a Deus. Miroku o Mikami Supremo Deus, baseados na diretriz palestiana, centralizar a fé em Meishu Sama, empenhando-nos nas práticas básicas da fé, oração, culto, jorei e dedicação, alicerçada nas 3 colunas da salvação, verdade, bem e belo. Diante da vossa presença, oficio o culto mensal de ação de graças, vosso servidor do Templo Arte do Jorei, sede mundial. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os fiéis reunidos diante do vosso altar depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Cada um e todos despojados de seus velhos hábitos, assumindo a auto-renovação, decidem procurar, através da atitude diária, religar-se com o Supremo Deus, em comunhão como verdadeiros discípulos, para retornar à sua imagem verdadeira como exemplo para toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, cumprir as suas sagradas tarefas, na posição e missão que lhes são próprias. Fazendo esta promessa de servir, sabemos que o sacrifício representa, quando muito, 1/1000ª parte das bênçãos recebidas. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de agora em diante cada vez melhor, para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz. Que cada um dos fiéis mereça a vossa proteção, a saúde, a consciência jubilosa, a paz no lar e a vida harmoniosa. Que cada novo dia seja claro e puro, vivido em paz. Que todos alcancem a vossa permissão e a vossa proteção. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Rocan Reverendo Dorgival Santos Silva. Oração a Matsunorito e oração Sengen Santi.
Takamaharani kamitsumarimasu. Kamurogi kamuromi no koto mochite. Sumemi oya kamu izanagi no mikoto. Tsukoshi no himuka no tachi hanano. Odo no ahagi harani. Misogi hara itamo. Toki ni narimaseru. Haraido no kamitachi moro moro no. Magagoto tsumike gare o. Harai tamai kiyome tamai tomos. Koto no yoshio. Amatsukami kunitsukami ya oyorozu no kamitachi tomoni. Ameno fuchikomano mimi furitatiti. Kikoshi meseto kashikomi momausu. Uya uya shiku omon miruni. Se son kanzeon. Losatsu konodoni amorase tamai. Komyo nyorai togenji. Oshin miroku tokashi. Meshiato narase. Daisen sanzen sekai no sandoku o. Meshi gojoku o kiyome. Hyaku seima oku isai. Chujo no dainengan. Omyo joraku eigo no. Jupo sekayo narashimete. Gofu juhu no kuruinaku. Fukukase damo narasunaki. Miroku no mio mitamo. Muriomu reino dai jihini. Ten marasetsu no matsuroite. Joaku jaho aratamari. Yashari ujin mogedatsu nashi. Shosen bushin koto gotoku. Sonoko korozashi oto gurunari. Sansen somoku koto gotoku. Seson no itoku ninabikaite. Kinju chugyo no suemademo. Minaso no tokoro ezaru nashi. Masani korechi biji so sekai nite. Kario binga wa soranimai. Zuyun ten nitanabikeba. Banka fukui kuchini kunji. Taho buto sosoritachi. Hichido garano akasunitsutsu. Kogane no iraka sansanto. Hiniteri eizu kokeiwa. Geni moten goku jodonari. Gokoku minori te kurani michi. Sunadori utaka ne amegashita. Ikitoshi keru moro moro no. Ragnigwa kwe gwewa. Tsutsura urani michi watari. Kunito no sakai naku. Hitogu satachi moniko shimiya. Isaka igoto moyume tokie. Iten shikai kanon no. Miroku no mite nikitsusare. Jinjin no mi muneni dakaren. Warera gahibi no segionimo. Miocho tamai shinkakuo. Esashi meio atomi sakai. Yoayu anagaku muyakuni. Zentoku ko kasane sase. Fukujukai murio no dai kudoku. Taresa setamai mashimaseto. Nem jusinge satonshu. Kifukurai hainegimosu. Miroku o mikami. Mamori tamai. Saki hai tamai. Miroku o mikami. Mamori tamai. Saki hai tamai. Meshiano mikami. Mamori tamai. Saki hai tamai. Meshiano mikami. Mamori tamai. Saki hai tamai.
Kannagara tamachi haimase. Kannagara tamachi haimase. Salmo de Meishu Sama. Kofuku, felicidade. Mono no mi ni, mono no mi ni, tayori hitasuru, tsukamanto, sureto nigeyoku, kofuku no niji, onogate ni, onogate ni, kofuku no tsuna, tachi kirite, jigoku ni otsuru hito no hakana sa, sachi wa ino, sachi wa ino, tomo nau yoshinaki unmei wa, hito no tsukuri shi mono nareba nari. A felicidade sempre foge daquele que desesperadamente procura alcançá-la através de coisas materiais. Pobre homem, com as suas próprias mãos, cortou a corda que o atava à felicidade e cai no inferno. Se a civilização não traz felicidade, é por uma só razão: foi criada pelo homem. Oração do Reino do Céu na Terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, o Jorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Receberemos Jorei.
Leitura de ensinamento de Meixo Sama, Essência da Aura, pelo servidor Guilherme Moreno Silva. Essência da aura. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a essência da aura está diretamente ligada à prática do bem e do mal. Assim, pensamentos e atos de amor e justiça, bondade ou qualquer outro ato de nobreza estão proporcionalmente relacionados à espessura da aura. A prática de boas ações, além de sempre gerar satisfação na consciência, converte-se em luz, que se soma à já existente no corpo espiritual. Por outro lado, externamente, tudo que é feito pela felicidade do outro também se transforma em luz, por meio de sentimento de gratidão de quem foi beneficiado pela ajuda recebida. Ao mesmo tempo, aquele que praticou o bem será, mais uma vez, agraciado pelo aumento da vibração de sua aura. Por outro lado, pensamentos e atos maus geram nuvens no corpo espiritual, as quais se juntam às demais existentes, aumentando-lhes o volume. Além disso, são ainda acrescidas das transmissões de pensamentos de vingança, ódio, ciúme, inveja de quem foi atingido pelo mal. É, portanto, de suma importância proporcionar alegria e felicidade aos outros, evitando sempre provocar pensamentos maldosos ou mantê-los no coração, pois com certeza enfraquecerão a aura. Boa noite a todos. Podemos aprender com este ensinamento é que nós somos responsáveis pela nossa aura. Com isso, temos sempre que manter-a limpa e sempre com muita luz. Mas para isso, não podemos causar tristeza nem frustração na vida de alguém. Não devemos ter pensamentos negativos e nem atitudes que possam ferir as pessoas, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Ao ter pensamentos positivos e atitudes que que ajudam ao próximo, estará cada vez mais limpando e purificando a aura, fazendo assim com que as nuvens espirituais se dissipem. Ao ter alguma ação que prejudica alguém ou uma ofensa, você não estará só prejudicando a pessoa, como a você mesmo, pois com esse tipo de atitude você irá aumentar ainda mais as nuvens espirituais e só irá atrair mais negatividade para o seu lado. Ao ser ofendido, ignore. Não cometa o mesmo erro que a pessoa cometeu. Não caia no mesmo nível que ela, mantenha sua aura limpa. É difícil manter a calma em momentos assim. Porém, é necessário para mantermos nossas vidas sempre em nível de paraíso. Sei que quando alguma pessoa ofende a gente está no calor do momento, a gente quer, devolver, mas acho que o melhor a se fazer é você pensar direito, analisar a situação, porque se você ofender a pessoa, você vai estar se ofendendo também. Porque além de você atrair coisas negativas com a sua palavra, a pessoa vai ter cada vez mais raiva e mais vontade de te xingar. Então você vai pegar as ofensas dela, as suas, e todas essas ações vão prejudicar só você, não a pessoa. A pessoa ela não está nem se importando com isso. A gente tem que pensar sempre no nosso lado também, né? Não prejudicar o próximo e sempre procurar nos manter sempre pleno de luz. Muito obrigado. Orientação do Rocan, Reverendo Dordival Santos Silva. Boa noite a todos. Depois de uma longa ausência, eu fiquei 10 dias, acho que 10 dias, né? Viajando. Estive na Argentina, Santa Catarina e no Paraná. E eu pude aprender através do servir que nunca devemos nos desviar do nosso foco principal, que é Meixo Sama. Pude comprovar o tema da palestra de hoje, ao vivo e a cores, que eu montei essa palestra antes de viajar. E hoje nós vamos falar de fé e felicidade.
Antes, acho que eu vou começar a avisar quem vai ler ensinamento, só que no site tem. Para ninguém escrever mais. É porque eu avisei 10 minutos antes, deu tempo de escrever, né? Não foi você que avisou, não foi? Foi por isso você que escolheu hoje, não foi eu que escolhi, né? Por que eu faço isso com os oficiantes? Porque eu quero vê-los prosperar. Eu quero vê-los, não só com o oficiante, qualquer membro, porque nos cursos menores também a gente pega na hora, né? Faz com que a pessoa estude, ela evolua, ela busque realmente transmitir aquilo que ela sente. E por que eu digo isso? Porque essa viagem que eu fiz me trouxe algumas lições, né? E uma coisa que eu sempre digo, né, para as pessoas é que nós temos que ser a prova viva da fé que nós professamos. Que não há verdade se não houver postura e palavra. Elas têm que se casar. Senão, não há verdade. E eu comprovei isso tanto na Argentina quanto em Santa Catarina e no Paraná. E durante minha palestra eu vou colocar alguns pontos que eu aprendi lá, que eu também vou lê-la hoje. Né? Então, mas o que eu vivenciei nesses 10 dias foi realmente a atuação de Meixo Sama me ensinando como ser um verdadeiro servidor de Meixo Sama. Me ensinando como ser um ministro digno. Me ensinando como ser um reverendo. Então, e acima de tudo, me ensinando o que é ser messiânico. Essa viagem me ensinou muito. Que não é um Oricari, um Cômio, um Daicômio, um Dioxô, que vai dizer se você é messiânico ou não. É a tua postura. Nesses anos todos, seguindo a fé, o maior aprendizado que trago foi buscar o equilíbrio entre saber a fé e praticar a fé. Se eu leio os ensinamentos, mas não pratico, não tenho fé. Eu apenas sei o que é, mas não a sinto em verdade. Nós vivemos hoje em um mundo altamente teórico. Muita gente sabe as respostas para todos os males da sociedade, as soluções para a fome, as doenças, os conflitos, etc. Os teóricos têm as respostas para os outros, mas quando o problema é em sua casa, em sua vida, a coisa muda de figura. Nesses anos todos acompanhei casos, vivenciei milagres, conheci alegrias e tristezas. Mas só fui entender a essência da fé quando fiquei sem chão, quando perdi tudo que tinha, quando vivenciei um caso de depressão profunda dentro de casa, quando vivenciei a falta de tudo, quando me vi sem saída. Ouvi um trecho de uma música esses dias e um trecho dela diz assim: Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Ter fé, te ter, é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Essa aqui é do Fábio de Mello, que canta essa música. Acho que eu ouço ela umas 1000 vezes por dia. Porque quando eu preciso resolver alguma coisa, eu fico ouvindo isso para poder me dar uma inspiração, para poder buscar resposta no alto. Quando eu cheguei na Argentina, dessa vez foi diferente da primeira viagem. A primeira viagem eu fiquei 3 dias. Dormi numa escola da EMA. E todo dia dava aula, mas eu otorguei 29 ou 30 pessoas, se não me engano. Eles não me conheciam. Né? Eu também não conhecia ninguém. Só conheci o Rubem pela internet. Né? Então foi um conhecimento dos dois. Dessa vez agora foi diferente. Fiquei 7 dias. E muitos já me conheciam. Né? Dessa vez a Emma me hospedou na casa dela. Né? Mas uma coisa, e é engraçado que todo dia eu dava aula. Todo dia aula. Atendia as pessoas, e sem falar espanhol fluente, mas incrível como eu conseguia. Você vai treinando o ouvido, você vai começando a ouvir. E eu fazendo um curso pela internet, pelo celular, para aprender a pronúncia. Então eu me virei nos 30 lá. Mas eu consegui entender e orientar, sem tradutor. E à noite era aula. E uma média de, por dia, 25 a 30 pessoas nas aulas.
E após as aulas, as pessoas se levantavam, vinham me procurar, ou a Emma, ou o Rubem, e diziam assim, eu gostaria de receber o Ricardo. E no momento algum eu falei disso, não falei de nada disso. Cada dia foi um tema, e foi um tema que eu não escolhi, foi fluindo. Assim, otorguei menos pessoas porque levei poucos Ricardos. Até o William recebeu o Ricardo hoje, como não ficaram prontos ainda, né, vai ficar para a próxima, né? Então eu levei 12 Ricardos. Então eu tinha que otorgar um grupo grande em Pacheco e um grupo grande em Grambor, que é outra cidade. Então nós tínhamos que colocar 6 de cada lado. E como é que você vai escolher 6 pessoas num universo onde tinha quase 30 pessoas para ser otorgadas? Nós conversamos com elas e pedimos, se elas não compreendiam, pedimos compreensão a elas, eu pedi perdão, e elas foram compreensivas, e elas falaram, não, a pessoa precisa mais, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Se eu tivesse levado 100 Ricardos e ficasse mais uns 15 dias lá, eu otorgava 100 pessoas. Porque todo dia surgiam pessoas querendo receber o Ricardo. Uma senhora foi nos procurar de manhã, que era amiga da Emma, ela tem 83 anos de idade. E ela foi lá para comunicar que ela gostaria de fazer aula para receber o Ricardo. Eu não conhecia ela, mas ela ouviu falar das pessoas que ela gostaria de receber o Ricardo. 83 anos de idade. Uma senhora, um senhor, também a filha que tinha ido na terça-feira para participar da aula à noite, Dona Norma, ela levou o pai na sexta-feira. É um senhor de 80 e está lá também, e ele tem Alzheimer. Então ele foi para receber Jorei, sendo carregado, andando bem devagar. Quando acabou o Jorei, ele ficou quietinho num canto, demos a aula. E quando encerrou a aula, os argentinos têm costume de todo mundo se abraçar, porque todo dia eu fazia oração com todo mundo em um círculo, orando um pelo outro, e depois todo mundo se abraçava, se cumprimentando. E nesse dia, esse senhor me chamou, veio para mim, me abraçou, me deu um beijo no rosto e disse assim, eu gostaria de receber o Ricardo, com 80 e tantos anos e com Alzheimer. Foi uma coisa assim, impressionante. E no dia da outorga, otorgamos as pessoas, e lá não tem altar. Não tem altar ainda. É uma fotinha de Meixo Sama. E as pessoas que estavam na frente, uns jovens mais, aos prantos. Eu nunca tinha visto isso. Fazia muito tempo que eu não via. Aos prantos mesmo, de soluçar, chorava. Quando eu coloquei o Ricardo, ele já foi chorando. Mas quando eu coloquei o Ricardo no pescoço dele, ele desabou de tanto chorar. E pessoas mais chorando também, e aquela choradeira, eu olhava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E numa outra cidade também, em Grambora, aconteceu a mesma coisa. O que marcou? 2 pontos aconteceram interessantes. Primeiro, quando a Emma e o Rubem e algumas pessoas estavam conversando à noite, disse assim, olha, dessa vez foi diferente a sua vinda. Eu falei, realmente, Emma, foi diferente. Porque nós, argentinos, somos muito desconfiados. Então eu não conhecia, nós não te conhecíamos. Não sabíamos como você era. Então eu fiquei com medo de colocar você na minha casa. Eu falei, você está certo, né? E dessa vez, nós já conhecíamos, então você já é da família. Mas, o que as pessoas mais comentam aqui, por isso que está aumentando cada vez mais o número de pessoas, é que você não veio aqui convertê-las, nem veio aqui falar de Meixo Sama. Eu falei, ué, como assim? Sim, porque você contou a sua experiência de vida, você contou o que você aprendeu e você ali amarrou tudo isso com os ensinamentos. Você falava, passei por isso, mas nos ensinamentos Meixo Sama falava sobre esse assunto e você tirou a lição disso e conseguiu praticar e mostrar. Então você é uma prova viva da fé que você professa. Por isso que nós acreditamos em você e na sua palavra. Isso foi o que me... Falei, esse é o ponto. Eu não estou falando isso sempre? Então não adianta chegar e mostrar todo o hall que você conhece de ensinamento. Olha que Meixo Sama fala que isso é bonito, que isso é legal, que isso é bom, que isso é aquilo outro. É bom para vocês, para mim não, tá? Né? Mais ou menos assim. Então o que mais marcou foi esse ponto. As pessoas não são bobas. Elas observam. E só vai entrar na casa, isso tem que ser com a gente também. Só pode entrar na nossa casa quem for de confiança. Não é porque você conhece que é de confiança. E isso foi muito interessante isso.
E uma outra coisa foi um reencontro com um pessoal de Córdoba, que viajou 8 horas de carro para poder me conhecer pessoalmente e conversarmos, e levou a família, e dormimos junto na casa da Ema. Guilhermo e Paola, e os filhos chamam Paola e Guilhermo. Também é tudo clonezinho. E foi interessante porque eu conheço o Guilherme pela internet há muitos anos, mas houve, um tempo atrás, um grande mal-entendido com uma pessoa que foi para lá em nosso nome, em nome da Arte do Jorei, e causou uma destruição pela postura podre que tinha. E ele veio. Eu nunca conseguia falar com ele. Então nos conhecemos, conversamos, eu me estejorei em toda a família, conversamos tal. Até que na véspera do culto da outorga, ele me disse assim: eu queria lhe pedir perdão. Eu falei: por quê? Porque eu desconfiei de ti, eu não acreditava no Senhor. Não falei: nada, Guilherme, isso faz parte. A pessoa te vendeu assim, falou que era isso, que era aquilo outro. Então eu acreditei. E eu vendo a sua postura, o seu sentimento aqui, eu queria me desculpar. Tranquilo. Passou. Depois da outorga, eu pedi para cada um falar alguma coisa, o que sentiu, o seu objetivo. Então todo mundo, as pessoas foram falando, chorando, se emocionadas e falando. Aí o Guilherme pediu a palavra. E aí foi emocionante. Quando ele disse que, para todo mundo ouvir, eu quero perante todos aqui pedir perdão ao reverendo Dorival. Porque eu acreditei na palavra de um mentiroso. E eu não acreditei, e vendo pessoalmente, eu estou vendo que nada daquilo que ele falou. Então, através da sua postura, porque eu fiquei observando o senhor, como é que o senhor dedica, você ministrando Jorei, o senhor não tem luxo, não tem frescura. Falando em espanhol, né? Então, eu queria, na frente de todo mundo, perante vocês, e a partir de agora, vocês têm uma família da Arte do Jorei em Córdoba. Queremos trocar o nosso Ricari, e a partir de agora, vamos esquecer o tempo perdido, e vamos recomeçar e reescrever uma nova história. Foi emocionante o que ele falou. Por isso, que a nossa postura tem que ser ímpar. Ímpar. Todo mundo está nos vendo. Essa música, depois que eu ouço, eu escrevi assim: quantos podem dizer que tem fé verdadeira em Meixo Sama, quando, diante de qualquer adversidade, desiste? Vive intensamente um fracasso espiritual que falei no culto passado e não desperta. Para alguns, ter fé é saber falar sobre a doutrina. Eu entendo ter fé como você ser a fé. A fé, no entanto, não é um troféu ou um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Desde o momento em que acolhe o dom da fé, começamos um caminho completamente novo, cheio de surpresas, no qual não faltam as dificuldades. Na fé, devemos ser capazes de nos dizer, com amorosa humildade, que grande parte das vezes não sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos, mas Deus sabe. Não sabemos, mas nossa alma sabe. Então façamos o que nos cabe e nos entreguemos, mesmo quando, por força do hábito, ainda damos uma piscadinha para Deus e dizemos: tomara que as nossas vontades coincidam. Né? Ou seja, que o meu desejo seja o desejo dele. Que o meu sonho esteja no sonho dele. Né? Faça o que nos cabe e confiemos. Que aquilo que acontecer, seja lá o que for, com certeza será o melhor. Mesmo que algumas vezes, de cara, a gente não consiga entender. Para nutrir e reforçar nossa fé, é necessário manter o coração descongelado ao amor de Deus. Não deixar de se alimentar através da leitura dos ensinamentos de Meixo Sama, dos cultos, da oração individual e coletiva, para um crescimento que leva à santidade da vida. A um amor que não é somente vertical, shojo, mas horizontal, daijo, ou seja, capaz de abraçar toda a humanidade. Uma prática que eu dei muito lá para eles, para as pessoas, era aquela que eu sempre falo aqui: chegar no espelho e conversar consigo. Olhar olho no olho e falar a sua verdade, cara a cara. Até mesmo às vezes dar uns tabefes para ver se acorda para a vida. Porque você não tem para onde correr, na verdade? E você conversando com você mesmo, se encarando olho no olho, dizendo que você tem que mudar, que você não presta nisso, que você é bom naquilo, que você tem isso, que você tem aquilo, que você errou assim, que você acertou assado, mas olhando olho no olho e se encarando de frente. Você não vai ter como fugir, não é? De você mesmo. Você não vai ter que dizer que a culpa é de fulano e beltrano cicrano, porque é você que está falando para você mesmo. Então você com você. E eu dei essa prática lá.
Também dei a prática do banheiro, de lavar banheiro. E a prática de limpar vidro. Vocês não têm noção o que era aquilo, né? Também, né? Eu estou falando da Argentina, porque depois eu vou falar de Santa Catarina. Um senhor chamado Jesus. Uma pessoa de 62 anos de idade, muito aguçado, com a visão muito aguçada. Ele falava na aula, comentava algumas coisas e tudo mais tal. Aí eu brincava, né? Porque quando eu encerrava a oração e a aula, eu sempre chamava um deles para fazer a oração do Pai Nosso. E como eu não sei fazer a oração do Pai Nosso em espanhol, eu sempre chamava um. Aí um dia eu chamei o seu Jesus. Falei, nada melhor do que Jesus rezar o Pai Nosso para nós hoje, né? Então era muito engraçado. E ele contou que ele nunca havia feito limpeza em casa. Que ele nunca havia feito nada em casa. Então, quando eu dei a prática do banheiro, ele se prontificou a fazer. E foi para casa. E a família dele tomou um susto. Falou, Jesus deve estar louco. Jesus está com um pano, com um balde e está limpando o banheiro? Né? Veja, nunca fez isso. Né? E no dia seguinte, eu sempre perguntava, alguém tem alguma coisa para comentar? Da aula de ontem, se quer falar alguma coisa hoje, alguma prática? Meu, você precisa ver, Senhor, aos prantos contando. Aos prantos contando. Isso não tem preço. Então eu via pessoas de jovens com mais idade, né, emocionados. Um garotinho, Jean Paulo, pouquinho de gente, recebeu o Ricari e perguntas concisas. Gostaria que o senhor falasse hoje sobre reencarnação. Por isso. Posso me estagiar uma pessoa que está precisando de ajuda fora. Posso ir, sabe, gana, sede de querer aprender e fazer. Né? Todos. Já tem uma leva de pessoas que ficaram lá, fora os que estavam para otorgar, para querer receber o Ricardo. E tudo vendo também o exemplo. Né? Porque eu falava, mas também estava lá, viu? Estava mostrando. Né? A fé livre. A resposta da fé em Deus, em Meixo Sama, precisa ser voluntária. Ninguém deve ser forçado a abraçar a fé contra a sua vontade, porque o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. Eu não posso obrigar ninguém a crer naquilo que eu creio, mas eu posso mostrar o nível da fé que eu professo, através da minha postura, da minha humildade e do meu comprometimento. Não é assim? Eu só posso falar que eu tenho fé através da minha postura. Não é do que eu falo. Que nós tivemos um exemplo no passado de uma pessoa que falava muito bem, né? E fez grande estrago. Então, às vezes, não precisa falar, basta levantar a mão. Em Santa Catarina, Florianópolis, fizemos o batizado, e tem um garotinho, 9 anos, Luiz Guilherme, que eu fiz o batizado. O moleque é uma figura. Arrumou um blazerzinho, um pouquinho de gente, todo arrumadinho, e ele escolheu os padrinhos. Viu? E desde criança, com 2 anos de idade, eles me contaram lá, que ele chegava, batia na Terezinha, eu quero Zolei, quero receber Zolei. Como é que explica? Né? Eles da escola escolheu, gostaria que a senhora fosse minha madrinha. Ele é amado na escola. E o moleque não é humano, não. Tanto é que se vier aqui um dia para São Paulo, eu falei, eu quero você lá em São Paulo, com a Terezinha um dia. Falou que ele vem. Aí vai ser o grande desafio, o grande combate. Luiz Guilherme, de 9 anos, como disse o Moacir. Quem come mais pizza? Que o moleque comeu 10 pedaços de pizza, meu amigo. Eu falei, sangue de Cristo, esse moleque não é humano. Eu falei, você não é humano não, cara. Eu já vou desistir de levar você para São Paulo. Eu falei, uma melancia então? Eu como 2. Eu falei, cara, que é isso, moleque? Né? Mas um amor de pessoa. Né? Também, característica diferente, né? O desejo de querer servir, então tem idade, com 9 anos de idade. Viver para mim, hoje, é viver Meixo Sama. Não há outra questão quando se é messiânico. Não se para de lutar.
triunfar sobre o mal, conquistar vitórias, quando tudo parece perdido. Não se para de lutar até chegar ao céu em nossa vida. Ter fé é confiar plenamente em Meixo Sama e saber que tudo está sob seu controle. Nada acontece sem que ele permita. Hoje podemos dormir em nível de inferno e amanhã acordar em nível de paraíso. Por isso que quando vocês às vezes estiverem passando por alguma dificuldade, alguma purificação, calma. Respira fundo. Mas ore. Chame a atenção de Deus. Que hoje você pode dormir em nível de inferno, mas amanhã você pode acordar em nível de paraíso. Né? O salmo de hoje é perfeito. A felicidade sempre foge daquele que desesperadamente procura alcançá-la através das coisas materiais. Pobre homem, com as suas próprias mãos, cortou a corda que o atava, a felicidade cai no inferno. Se a civilização não traz felicidade, é por uma só razão, foi criada pelo homem. Eu aprendi nesses anos de servir que a maioria das pessoas perde a permissão de ter e de ser quando seu ego e sua ambição por poder fica muito em evidência. Mostra que a sua fé é infantil, rasteira, sem profundidade. Quando fala, não cativa. São apenas palavras jogadas ao vento. Busca glórias através do conteúdo que demonstra ter. Não pelo exemplo que deveria dar. A pessoa é simplesmente o que é e demonstra. No culto passado, falei sobre o sacerdócio ser um dom divino. Outro dia tive um sonho e nele ouvi uma orientação que não sei precisar de quem era, mas guardei em minha lembrança, porque era para acrescentar na palestra de hoje. Foi dito que não se pode entrar para a carreira sacerdotal visando enriquecer, visando ter posses, mostrar poder financeiro e ostentação. Quem escolhe esse caminho do servir, a primeira coisa que devemos ter em mente é a renúncia. Renunciar a riquezas não significa ser miserável, passar necessidade. O sacerdote tem que viver dentro de suas condições e por mérito ir ganhando o merecimento de ter. Tudo que possuímos é de Deus, então somos apenas os detentores temporários dessa posse. Quando mais fizermos o bem para a humanidade, sem ambição material, sem egoísmo desenfreado, seremos abençoados com riqueza, sim, mas nada que faça com que percamos o nosso foco principal. Tem pessoas que me procuram e antes de ser um excelente membro, já quer ser ministro. Muitos querem apenas ostentar um título, um cargo. Ministro ou qualquer tipo de sacerdote que não sabe servir, vive em estado de miséria espiritual. Se não despertar e mudar de postura, muito em breve perderá a condição de ter e, consequentemente, não terá qualificação para ser. Em Mafra, que é bem quase divisa com o Paraná, uma casa simples, o núcleo era uma casa de madeira, né? Mas tem coisas acontecendo lá muito, muito boas, graças mesmo lá estando lá numa aula, um conflito de família gravíssimo, vai ter pai e filhos. A filha depois veio e falou assim: reverendo, depois de uma aula que eu tive, uma palestra, se dava uma brecha para poder visitar essa casa, me estagiorei no pai que pediu. E eu consegui me estagiorei no pai, fiz oração nos números, foi uma quermesse, né? Mas assim, houve duas coisas também marcantes. Uma, na quarta-feira, de manhã nós fomos para Rio Negro, que é no Paraná. E lá eu conheci um casal de pioneiros, o seu Danilo e Dona Norma. Hoje estão afastados. Hoje são evangélicos. Mas me receberam, almocei lá. Depois de 10 dias eu comi feijão. Eu só comia massa, né? E um casal maravilhoso. Ele é militar, aposentado, está com problema de saúde. Mas ele contando que no começo da carreira, da dedicação dele, eles eram do Rio Grande do Sul e mudaram para Rio Negro, pelo exército, né? Ele atendia, às vezes, 150, 200 pessoas por dia, ministrando Jorei. Era 4 horas da manhã, tinha fila. E eles tinham que fazer senha para entregar para as pessoas, 4 horas da manhã. Porque eles iam receber Jorei antes de trabalhar. E por vaidades dos outros, ele se está afastado hoje. Mas eu aprendi muito com ele me contando, eu falei: seu Danilo, qual que é o segredo para fazer esse local crescer tanto na sua época? Eu falei assim: reverendo, é amor. Eu amava servir. E amo até hoje.
era milagre do Jorei, que um falava para o outro, falava para o outro, falava para o outro, falava para o outro. Então as pessoas vinham com sede. Né? E chamou, isso que atraía. Né? Dessa casa, saímos de lá e fomos para uma rádio, onde eu dei uma entrevista. Depois o locutor me chamou para conversar. Da entrevista, fomos para uma casa fazer uma reunião do lar. Da reunião do lar, fomos para uma escola, dar uma palestra para pais, filhos e professores. Da escola, fui para a igreja fazer o culto mensal. Que era para ser às 8, foi às 21h30. E depois ainda tive que atender algumas pessoas. Então o negócio foi nervoso. Mas eu disse a eles assim: eu não vim passear. Viagem missionária não é para passeio. Não é para desfrutar. Viagem missionária é viagem missionária. Eu não fui lá ver ponto turístico. Eu passei de carro porque eu estava viajando. Então eu vi as praias de Santa Catarina, que são lindíssimas. Mas não parei. Bora parar ali para ter uma fotinha? Não fiz isso. Né? Corrido. Tudo corrido. Eu disse a eles: quando nós viemos para cá, não se preocupe em oferecer tudo do bom e do melhor. Não é para isso que nós estamos aqui, não. Estamos aqui para servir. Se tiver que comer arroz, feijão e ovo frito, nós vamos comer arroz, feijão e ovo frito. Nós temos que viver a realidade que vocês vivem. Não é? Porque senão, eu não vou somar com vocês. Eu vou trazer despesa para vocês. É diferente. Então foi maravilhoso. Fui embora depois, né? Porque eu tinha que pegar um avião, que eu errei o horário, mas acabei perdendo o avião em Curitiba. E uma pessoa de Curitiba que eu também não conhecia, que me conheceu pela internet, que queria saber mais da arte de Jorei, foi me buscar. Uma chuva que só Deus sabe. Mas foi maravilhoso por conhecer a história das pessoas que querem também a arte de Jorei no Paraná. E aí entra muito esse lance de ser ministro, que eu queria falar. Porque o que eu ouvi me deixou muito chocado, me deixou muito triste e me deixou preocupado. Preocupado não com coisas que a gente possa presenciar talvez aqui na arte de Jorei, que eu espero que isso nunca ocorra, mas preocupado com o nome de Meixo Sama. E um relato que eu vou colocar, o que eu vou contar é meio pesado, mas eu gostaria que vocês entendessem como exemplo de postura de ministro, como tem que ser. Um ministro, usando das suas atribuições sacerdotais, primeiro quis orientar uma moça noiva de como ter relações sexuais. Com ele, óbvio, né? Posteriormente, essa mesma pessoa tinha um amante na igreja. E ele não ia todo dia na igreja. Ele ficava 2 vezes por semana na casa dessa pessoa, que era quase que em frente à igreja. Então a família sabia, a esposa via e tudo mais, e os membros sabiam. Até que um dia esse cidadão, faz pouco tempo, teve acho que um infarto, ou um AVC. E é novo. Teve um AVC na casa da amante. Ele está muito mal de saúde. Está numa cama, na casa da esposa. A amante quis me Jorei, mas na casa ela não entra. Ele está com escaras gigantescas no corpo todo. Feridas. Ele está apodrecendo em vida. Essa é a palavra correta. Ele está apodrecendo em vida. Um outro, que também usando da sua posição de formar pessoas, de formar jovens, está com a boca toda podre. Com 2 metros de distância, as pessoas conseguem sentir a podridão que sai da boca dele. Porque usou aquilo que ele tinha de mais sagrado, que é o conhecimento e ensinamento, para poder seduzir mulheres. Aí eu digo assim para vocês: isso é castigo ou não? Não é castigo. Só está colhendo aquilo que semeou. Não é? Nós somos ministros. Nós temos um nome a zelar. Não é só o nosso, não. É o nome de Meixo Sama. E as pessoas, Emadaiô, que é quem faz o julgamento no plano espiritual, já está julgando as pessoas aqui na terra. Sabe o que é uma pessoa apodrecer em vida? Nem morre, nem vive. Apodrece. Né? Então, acho que... E a pessoa fica consciente, viu? Então você imagina o sofrimento que deve ser de pessoas assim. Né? Por isso, mais uma vez, postura, palavra, tem que casar.
Não podemos perder tempo com coisas banais. E o mal vai atacar cada um que tem missão naquilo que é mais frágil. E cada um aqui sabe qual é o seu ponto fraco, não é? Então é nesse ponto fraco que o mal vai atuar para tentar miná-lo. É sempre, não é no financeiro, difícil. Na saúde um pouco, é sempre na parte do sentimento. Por que no sentimento? Porque vai entrar desde paixões alucinadas, desde desejo de querer ser aquilo que não é, briga por poder, sentimento errado. Em cima de sentimento errado, briga por poder, aí vem também dinheiro, vem outras coisas também, não é? Então, nisso que cada um tem que se policiar, por isso conversar cara a cara no espelho sozinho, olha, eu tenho que mudar isso, olha isso aqui, e falar mesmo, ó, eu não presto nisso. Eu ajo de má fé desse jeito, eu fiz aquela coisa, sabe? Eu tenho que reconhecer os meus erros. Quando você reconhece aquilo que está errado, você muda a sua vida. E o mal tem que correr. Ele não tem onde se alimentar. Aquilo que o Guilherme falou. Se eu combato com as mesmas armas, eu me nivelo. Eu me nivelo. Então nós temos que tomar muito cuidado, que nem todo mundo que chega perto de você com toda a alegria, com isso, tem alguma coisa às vezes por trás. Mas não são só esses ministros que estão assim. Tem mais. Tem membros também. Tem pessoas que estão num estado de apodrecimento mesmo, gigantesco, não só em carne viva como esse está vivendo, esses dois estão vivendo essa situação, mas também em outros níveis de apodrecimento, na moral, um apodrecimento no ambiente de casa, onde não há paz, só conflitos, um apodrecimento também na sua preguiça de servir, porque eu não recebi o COME, nem os ministros que estão aqui presentes, para desfilar, né? Eu acho que ninguém aqui, para poder fazer, agora eu tenho um Deus showzinho, eu sou ministro, né? Porque se tiver postura disso, é melhor entregar, ué. A nossa missão é salvar pessoas, é servir. Né? Meixo Sama, desde que eu estou falando para vocês há mais de um ano, que eu estou buscando a essência de Meixo Sama. E quanto mais eu busco essa essência, mais eu sinto ele perto de mim. Porque eu tenho que tirar todo o ranço podre que também tem dentro de mim. Porque eu também tenho, eu penso que eu sou santo. E para eu tirar esse ranço que também é dentro de mim, eu tenho que abrir as entranhas e arrancar com raiva. Porque ou ele me domina ou eu domino ele. Ou ele me apodrece inteiro ou eu tiro essa situação antes que ele me destrua. E eu tenho certeza que também todo mundo que está aqui e está nos assistindo também tem isso. Não é? Porque cada um aqui eu acho que se conhece. Pelo menos um pouquinho. Então tem que ter coragem de arrancar isso de dentro da gente. Não permitam que isso nos mate. Não permita que nós sejamos um exemplo podre da fé que nós professamos. Né? Não podemos permitir que isso aconteça. Hoje estava falando para o Vitor de um caso que eu atendi, de uma pessoa, um jovem, um conhecido lá, né? Sobre dirigir, tomar uns trem antes e sair para dirigir, né? O cara está desesperado, o cara tá alucinado. Ele foi numa festa, mas ele não ia beber. Aí o que ele fez? Ele tomou um copo de cerveja. Um copo. E ficou tranquilo. Foi embora. No caminho, na estrada, num ponto X lá, eu acho que ele se distraiu com alguma coisa e veio uma pessoa e ele atropelou a pessoa. Desesperado, essa pessoa foi para estar na UTI. Em estado gravíssimo, que bateu a cabeça. E o rapaz está em estado, ele está em pânico, ele está desesperado. Né? Mas eu não bebi, porque na hora que a polícia chegou, ele também teve que fazer o teste do bafômetro e acusou. Um copinho de cerveja. Lógico, ele não estava bêbado, mas contra as evidências vai falar o quê? Está desesperado, não sabe o que fazer. Porque se o cara morrer, se o rapaz morrer, esse rapaz está ferrado. Né? Porque aí já é crime
com culpa, né? Já é homicídio, né? Ele vai ser, entre aspas, um assassino por causa de um copo de cerveja. Aí eu falei para ele dirige, de vez em quando eu gosto de tomar uns trem. Se acontecer, tá lascado, filho. Porque quem vai assumir o BO é ele, não sou eu, não. Ah, mas você é o pai. Opa, eu sou o pai. Não está escrito que eu tenho que assumir bucha dos outros. Todos nós somos assim. Você vai se sentir com o coração sofrido, não é? Mas eu posso ir preso no lugar dele? Não. Então, é melhor sossegar o facho por um momento do que ficar o resto da vida atrás das grades sossegando o facho na marra. Não é não? Isso, nós temos que ter também todo esse bom senso. Todo mundo gosta de sair, gosta de tomar alguma coisa, também temos que nos vigiar, nos policiar. Não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo está nos vendo. As pessoas estão perto da gente, mesmo que você não tenha amizade, ela sabe. Eu conheço a pessoa de algum lugar. Um dia entra aqui na igreja e sabe que, mas eu conheço a senhora, conheço você, conheço o senhor. Nós temos que ser sempre uma prova viva da fé que nós professamos. Eu ouvi casos de suicídios que vocês não têm noção do que é. Eu ouvi casos de pessoas com doença grave que estava se recuperando com jorei. Eu ouvi casos de conflitos de família, como eu falei agora há pouco, que o pai pediu jorei. Eu vi casos de pessoas que, como eu falei, ao receber o Ricari, chorava de soluçar, né? Então, isso, sabe, marcou muito essa viagem missionária também. Porque eu vi coisas que eu não vi da outra vez. Eu tenho certeza que a próxima viagem, que será em outubro, para outros locais, também vou encontrar outras realidades, né? Sempre que a gente viaja, sempre que vocês viajam, sempre que vocês vão visitar um parente, um amigo, não se esqueçam. Vocês também são um templo ambulante. Vocês também são pequenos Meixo-sama. Vocês também são sacerdotes da salvação. Uma palavra sua pode salvar uma pessoa. Um abraço seu pode salvar uma pessoa. Um aperto de mão pode salvar uma pessoa. Um olhar olho no olho pode salvar uma pessoa. Um sorriso pode salvar uma pessoa. Porque nós não podemos ver as coisas como as outras pessoas veem. E não podemos cometer os mesmos erros que as pessoas comuns veem. Que pessoas comuns são essas? Os materialistas. Porque nós temos que ser espiritualistas, né? Então, uma coisa que ficou muito clara nessa conversa que eu tive vindo para Curitiba foi que a colheita já começou. A colheita já começou. E as faturas também começaram a chegar pelo correio. Então, eu tenho muito medo de que fatura que pode chegar em casa. Que fatura pode chegar na nossa casa. E que colheita que nós vamos ter. 9 meses já se passaram, certo? Desde o começo do ano. Agora, esse setembro, já é o quê? Primavera. Temos 3 meses. E que nesses 3 meses, nós possamos colher muita coisa boa. Se vier alguma outra coisinha podre, estragada, a gente joga de lado, né? Para não contaminar o restante. Mas nós temos que vivenciar o que Deus reserva para a gente a partir desse trimestre final do ano. Olha como o ano voou. Quantas pessoas perderam tempo, 9 meses reclamando dos outros, falando mal dos outros, criticando, mentindo. Quando o Meixo-sama fala de fé, eu tive que buscar para entender o que fé é essa que ele fala. E não é fácil sentir a fé que Meixo-sama ensina. Porque é uma fé que ela não nasce da alegria. Ela nasce da dor, do sofrimento. Depois se transforma em alegria. É como ser mãe. Né, Miss Moacir? Quem é mãe, a dor do parto não é punk, Benê? Nervosa, né? São uns cavalos como aquele ali. Né? O Nilson, que é fora para Dedéu. Mas é uma dor por um bem maior. Não é? Que vai gerar uma vida. Você sabe que a dor vai passar. E vai vir depois uma grande alegria, não é? A graça, a fé é a mesma coisa. Às vezes nós passamos por dores homéricas. Mas depois nasce algo maravilhoso. Isso que eu tive que aprender. Essa fé. Uma pessoa disse assim, na Argentina,
que quando falo de fé, quando falo, vibro assim, os olhos brilham. Eu falei, deve ser a minha alma que está brilhando então. Porque eu faço por amor, não faço por obrigação, né? Mesmo quando atacam a gente, falam mal, usam nosso nome. Outro dia uma pessoa me comentou que uma pessoa disse que eu era mau caráter e explorava os membros. Eu falei, oi? Eu falei, melhor os membros falarem por mim, eu não preciso responder nada, né? Mas quem fala isso no fundo, sabe o que ela quer? Uma cadeira, né? Ela quer um cargo. Aí vai ver a vida da pessoa. E eu sei quem é a pessoa, eu vejo a vida da pessoa. Não é vida, também está apodrecendo em vida, que a sua casa é inferno. Então, como o Guilherme falou nesse ensinamento, para que se contaminar no mesmo nível? A pessoa não falou? Deixa ela com a dívida dela, é problema dela, né? E elogios também são bons de ouvir, mas não pode se prender a eles. Porque se você fica preso, ninguém me elogiou. Você gostou do bolo? Quem fez o bolo? Foi a Solange? Não pode elogiar, senão ela não faz mais. Ou o bolo sai salgado. Naldinho, troca o açúcar pelo sal. Vai saber, né? É um bolo maravilhoso, não é? Mas assim, não é o bolo que é maravilhoso, é a essência que está nele que é maravilhosa, porque ele brilha. Conforme vocês vão dedicando, ministrando Jorei. Outro dia uma pessoa perguntou na internet para mim, eu estava na Argentina. Eu soube que quanto mais Jorei ministrar, meu Jorei fica mais forte, é verdade? Eu falei, pergunta para quem te orientou. Daqui a pouco vai, toma biotônico Fontoura então, para ficar forte, né? O que fortifica não é o Ricari, que é uma medalha. O que fortifica é a nossa fé. Então, quanto mais Jorei vocês ministrarem, mais fortes vocês ficam, a aura também se expande. Consequentemente, mal nenhum se aproxima, porque mal gosta de treva, mal não gosta de luz. O mal só entra na nossa vida quando nós permitimos. Então, ministre Jorei, saibam agradecer, estejam gratos, porque também isso eu senti, a gratidão das pessoas em cada lugar que você ia, né? Então, esse sentimento nós temos também que ser espelho para as pessoas que nos procuram. Ser grato, saber agradecer, saber reconhecer, né? Observe Meixo Sama, leiam suas reminiscências, as orientações, o relato dos servidores. Por que é tão difícil ser simples, né? Não é, Naldinho? Por que é tão difícil ser simples? Por que eu tenho que, de repente, ir num lugar, a pessoa tem que um tapete vermelho, um banquete? Para quê? Não precisa. O seu simples pode ser o melhor do mundo. Mas também não pode confundir simplicidade com desprezo. Não, todo mundo, o reverendo não gosta de nada fresco assim, mas também, né, para também fazer uma zona, né? É sentimento de gratidão, é sentimento de gratidão. Imaginar que na sua casa seja rica, pobre, preto, branco, não importa. Você está recebendo na sua casa Meixo Sama. Por que eu digo isso também? Porque quando eu cheguei no aeroporto, que eu perdi a viagem, que eu perdi a passagem, eu falei, tudo muito caro, eu falei, vou de ônibus. Fui para a rodoviária, uma chuva danada, e a pessoa me levando para lá e para cá, para lá e para cá. Aí eu falei, poxa, fulano, desculpe o incômodo. Ele disse assim, reverendo, que incômodo? Se todo incômodo que eu tivesse fosse igual a esse, servir, estaria tranquilo. Porque ele viajou até o interior para poder me buscar. E falou assim, e outra coisa, para mim, nas décadas de membro que eu tenho, eu e minha mãe que é pioneira, hoje eu estou servindo, não é o reverendo Dorival, é Meixo Sama. Aquilo me emocionou. Aquilo me tocou minha alma, sabe? Porque eu sei o peso, a responsabilidade que todos nós carregamos. Eu sempre falo para o ministro Moacir, para o ministro aqui em cima, que está aqui em cima, não fique emburrado de tromba. Você não vai para o zoológico. Tem elefante lá, cheio de tromba, né? Nós temos que transmitir o quê? O amor que as pessoas esperam que a gente transmita. Esperança que eles querem que a gente transmita. Vocês não têm noção do peso que é isso. Mas é um peso de gratidão a Deus por essa oportunidade. Porque de repente, vai que vem uma fatura que eu não quero. Não é não? E eu tenho que pagar essa fatura. Vai que vem um telegrama que eu jamais quero receber. De repente eu tenho que abrir esse telegrama e ler.
Então, se cada um aqui está começando a colher graças, dedique mais ainda. Se cada um aqui está purificando com coisa séria, calma, continue acreditando, continue dedicando, continue se esforçando, que isso passa. Vai depender muito do teu sentimento. O segredo de tudo que nós fazemos é sentimento. Não é outra coisa, não tem fórmula mágica, não tem nada. É apenas sentimento. E nós perdemos tantas oportunidades por mal entendido, palavra mal colocada. Eu estou com raiva da vida, eu desconto em um, desconto em outro. Eu vou para o inferno, meu amigo. Não é outra pessoa que vai, sou eu que for. Eu não semeio? Eu colho. Simples assim. Se eu rogar uma praga para o Moacir, que vai para o inferno ele? Não, eu que vou, tá? Para deixar de ser tonto. Então não adianta, para que perder tempo com isso? Vamos servir da melhor maneira possível. No ensinamento de hoje, o Meixo Sama diz assim: por outro lado, pensamentos e atos maus geram nuvens no corpo espiritual, as quais se juntam às demais existentes, aumentando o volume. Além disso, são ainda acrescidas das transmissões de pensamentos de ódio, vingança, ciúme e inveja de quem foi atingido pelo mal. Eu fui encaminhado para a fé numa reunião do lar. Eu nunca imaginei que um dia eu seria um sacerdote. Hoje estamos dando uma ênfase a reuniões do lar, pois com essa dedicação podemos dar apoio, acolhimento e podemos também encontrar pessoas novas, podendo até descobrir diamantes escondidos. Nossa missão como servidores é oferecer o nosso melhor. E o que pode ser melhor do que a nossa fé? Se nós mesmos sermos a fé. Por isso, essas reuniões do lar, eu estou falando muito nelas, porque eu vejo uma grande oportunidade de colheita. Então, o ministro Marinês, o ministro Cida, o ministro Ailton, que está junto com esse grupo todo, o ministro Cristina, o senhor Adelcinho, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto de expansão, ensino, está tudo envolvido. Nós temos que ter um sono muito grande e muito forte. E dentro desse sono não há espaço para vaidade, presunção e arrogância. Porque se isso ocorrer, não vai encaminhar ninguém. Só se colocar aqui, cesta básica de graça hoje. Aí vai entrar alguém querendo pegar a cesta básica. A cesta básica que nós oferecemos é salvação, amor, viver em nível de paraíso. E para isso acontecer, nós também temos que começar a lapidar a nossa essência, a nossa alma, a nossa casa, nosso trabalho, nossa vida. Senão seremos eternos mendigos da fé. Tá bom? Queria agradecer o pessoal de Santa Catarina, a Terezinha, o Guilhermito, que deve estar assistindo, comedor de pizza, nervoso, moleque. Agradecer o pessoal de Mafra, a Dona Ilvana, a Beth, a Ivonete de Itaiópolis, que nos recebeu também muito bem. Todo o pessoal da escola que eu fui, da rádio. O pessoal de Curitiba, o Dário, que nos atendeu maravilhosamente bem. O pessoal da Argentina, que realmente criamos uma família. Todos nós, eles mandaram abraço para todo mundo aqui que dedicou com eles aqui. Agradeceram bastante a acolhida. E em breve, eles querem retornar. E quem sabe também mais alguns membros daqui, ou ministros, podem ir lá também, não passear, servir. Servir sempre. O passeio é se houver uma oportunidade e aconteceu. Não é primordial. Porque se for sair para passear, é melhor sair de férias, né, meu senhor? Sai de férias, pô. Você não tem compromisso de ficar rezando toda hora, né? Mas é um compromisso que tem que ser feito com muito amor. Porque vocês não têm noção como é bom ver alguém em nível de inferno sair, dar tchau para ela, e ela já em nível de paraíso, feliz porque teve uma graça. Ok? Obrigado a todos, uma boa missão. E me perguntaram, só para finalizar, sobre Rocan, o que significava Rocan. Rocan é um nome espiritual, vamos colocar assim, né? Que me foi dado pelo reverendo Nakahashi, que dizia que eu devia ter um nome espiritual. E Rocan quer dizer tesouro visto por Canon. Mas eu espero, e eu sempre já compartilhei com todos os ministros isso também, que cada ministro também é um Rocan. Que cada membro também seja um Rocan na vida de alguém.
Que cada um dos membros, ou mesmo frequentadores, também seja um Rocan onde quer que esteja. Ou seja, um tesouro visto por Canon, um tesouro visto por Deus, e vai levar luz e salvação onde quer que entre. Nós não somos pessoas comuns, que isso fique bem claro. Mas também Canon também tem seu lado brabo. Não faz cobrado. E quem mente e usurpa o nome, seja meu ou de qualquer ministro, pelas costas, também paga, viu? As consequências logo, logo serão vistas, porque a colheita já está sendo feita. Não tem como fugir disso, é inevitável. Quando a lei divina atua, ninguém pode interferir. Não existem vítimas. Boa missão a todos. E vamos em frente. Obrigado a todos.
retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meishu Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jorei no mês de setembro de 2015. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.